Eu já preguei várias vezes aqui a respeito do pecado. E há alguns anos atrás, eu falei algo aqui em que as pessoas acharam muito interessantes. De que o pecado é personalizado. Cada um tem o seu pecado específico e o seu pecado não é igual ao de ninguém e o de ninguém é igual ao seu. E qual é o seu pecado? Você sabe qual é o seu pecado? E aí você fala, nossa irmão, que isso? Eu não tenho pecado, mas eu sou crente. E aceitei Jesus e não tenho mais pecado. E a verdade é que todos nós temos pecado. Todos nós somos pecadores. Né? Ou você nunca pecou? Quem é que nunca pecou? Levanta a mão aí que eu quero ver o pecador. Todo mundo já pecou. Mas você sabe o que é pecado? O que é pecado? Vamos lá, um monte de gente sabe aí. Errar o alvo. Né? A gente aprendeu aí há um tempo atrás que pecar é errar o alvo. Mas o que é o alvo? O alvo é Jesus Cristo. O alvo é a vontade de Deus. O alvo é que nós façamos a vontade de Deus. Mas você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe exatamente o que você veio fazer aqui? Qual é a vontade de Deus específica para você? O que está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Então, antes da gente responder qual é o nosso pecado, nós temos que saber o que nós vamos fazer aqui. Nós temos que saber a resposta de todas essas perguntas, né? O que é pecado? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou fazendo tudo certo e estou pecando ainda? E existe essa possibilidade. O fato é que eu e você, nós somos prisioneiros dos nossos pecados. Nós somos entregues ao nosso pecado. Quem aqui já mentiu? Levanta a mão aí. Quem tem coragem de falar que já mentiu? Meu Jesus Cristo, quanto mentiroso, gente. Até a pastora já mentiu, agora eu me escandalizei. Pastora já mentiu. Bom, e como bom mentiroso, você sabe que para uma mentira, você tem que inventar mais 10, né? Para cada mentira, uma mentira não se sustenta sozinha, irmão. Não adianta. Você conta uma mentirinha pequena e daqui a pouco você é questionado sobre aquela mentira e aí você já maquina outra e outra e outra e ainda assim todas elas têm perna curta e vai dar errado, não adianta. Mas a gente pensa que vai enganar alguém e que vai falar uma mentira e vai se safar de tudo isso. E a gente se torna prisioneiro disso. E tem gente que vive uma vida de mentira porque não conseguiu contar a verdade de uma mentira lá de trás. Né? Uma vez eu já contei aqui, uma vez eu fui questionado quando eu parei de beber, e parei de fumar e parei de usar drogas. Alguém me parou na rua com um cigarro e um copo de cerveja na mão e me falou, e aí, meu? E agora? Virou crentinho? Você não pode mais, o pastor não deixa mais você beber, não deixa mais você fumar. E aí, meu? E aí eu falei para ele, não, você tá louco, cara. O pastor deixa eu fazer tudo. Como assim? Eu falei, o pastor deixa eu beber, o pastor deixa eu fumar, o pastor deixa eu usar droga, o pastor deixa eu sair com a mulherada, o pastor deixa tudo. Ele me proíbe de nada. Só que existe uma diferença. Eu já não quero mais fazer isso. Eu não preciso mais disso. Eu já não encontro mais liberdade nisso. E aí ele falou, mas como assim? Como é que você vai sair, não vai se divertir? Ele falou assim, eu faço o que eu quero. Eu bebo, fumo e faço o que eu quero. E aí eu falei assim, você não faz o que você quer. De jeito nenhum. Porque eu, por ter passado pela experiência da bebida dependência, eu sabia que ele não estava fazendo o que ele queria. E aí eu falei, você não faz o que você quer. Se você tem certeza disso que você está falando, então você vai falar para mim que você vai jogar esse cigarro que tem 7 centímetros fora, vai falar assim, nunca mais eu vou fumar esse cigarro. E aí você vai falar para mim que você é livre. Aí eu falo que você é livre. Porque você tem a decisão, você tem o direito à decisão. Enquanto você não conseguir fazer isso, você não tem direito à decisão. E ele falou, é diferente,
né? Aí não sei o que, inventou um monte de desculpa e não teve mais o que dizer. Então a gente é prisioneiro das nossas liberdades. A gente acha que beber, a gente vem com essa cultura lá de fora do mundo, beber é liberdade, aquela sensação de liberdade, andar de moto sem capacete, né? Sensação de liberdade e tantas outras coisas erradas que nos trazem essa sensação de liberdade. E existe um ditado lá no mundo que tudo que é proibido é mais gostoso. E é essa falsa sensação em que o diabo quer nos passar isso. De que o que é proibido é mais gostoso. E nós ficamos presos aos nossos pecados que são personalizados. Eu tenho dificuldade em certa área e que isso precisa ser tratado de uma forma específica com Cristo. E você tem uma dificuldade em certa área que precisa ser tratada especificamente com Cristo. Existe um homem na Bíblia que se chama Paulo, e esse cara, ele é um exemplo para mim de conversão. Paulo fazia barbaridades, e quando Jesus se apresentou a ele, ele mudou totalmente a vida dele. A vida de Paulo foi mudada radicalmente. E Paulo, no auge do seu cristianismo, ele faz uma declaração, está lá em Romanos 7. Se quiser abrir aí, Romanos 7. Ele faz uma declaração que eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez. Ele faz uma declaração muito humana, muito peculiar do ser humano. Todo mundo já falou isso um dia. Eu duvido que vai ter alguém aqui que nunca falou isso. E a gente está falando de pecado, você já falou isso logo depois que você pecou. Paulo fala assim, ó, lá no capítulo 7, no versículo 19. Capítulo 7, versículo 19, diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecador que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim como eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E aí, você depois de você pecar, você falou isso. Caramba, eu sabia que eu não podia fazer isso. Como é que eu me entreguei a fazer isso? Eu errei de novo, mas que burro que eu sou. E essa declaração é muito comum. As pessoas vêm se aconselhar com a gente, né, pastora? Mas eu não queria ter feito, e quando eu menos percebi, eu já tinha quebrado a cara e já tinha feito tudo errado, pastor, pastora, irmão, você que é líder de célula, você deve saber disso. O povo vem te procurar e aí a gente volta ao começo, né? Nós somos prisioneiros dos nossos pecados. E a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é que eu vim fazer aqui. Para que eu sirvo? Para que eu presto? Porque ninguém acorda, eu tenho certeza, irmão, que ninguém acordou hoje aqui e falou assim, olha, hoje eu vou mentir, meu. Hoje eu amanheci, planejei e vou mentir o dia inteiro. Hoje eu vou ser o maior mentiroso da face da terra. Olha, hoje eu decidi que eu vou ser um cara ruim, meu. Vou ser mal, vou destruir a vida das pessoas. Ninguém planeja, pelo menos as pessoas que buscam a Deus não deveriam planejar algo tão mal assim. Planejar algo ruim para a sua vida. Então, as pessoas que buscam a Cristo, elas pecam por quê? São prisioneiras do pecado e elas não conhecem qual é o seu pecado.
Eu me mantenho de pé todos esses anos porque eu conheço muito bem o meu pecado. Não estou falando que eu não peco mais não, viu, irmão? A gente tem muitos pecados e, como foi dito lá em Gênesis, né? Será maior o meu pecado que a sua misericórdia? Então a misericórdia do Senhor é muito grande e Ele nos perdoa, mas a gente peca constantemente. Mas eu conheço qual é o meu maior pecado e o que não permitia que eu andasse com Jesus, que eu não tivesse uma caminhada a prosseguir em conhecer o Senhor. Então o meu pecado que me destruía era o meu caráter. Eu tinha um caráter desprezável, enganador, dependente químico, dependente alcoólico, e tudo que você imaginar de que não presta eu tinha. E eu conheço esse defeito na minha carne. Eu conheço isso. E o que Paulo fala aqui é isso. Olha, o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque se você se deixar levar pelo você, pelo eu, se eu me deixar levar por mim, se eu me entregar, eu sei onde eu posso parar. Paulo fala assim, olha, eu dou graças por Jesus Cristo, porque senão a gente estava lascado, né? Mas para que a gente venha a deixar de ser dependente do pecado, prisioneiro do pecado, a gente precisa de conhecer o nosso pecado. Qual é a sua fraqueza? O mal do cristão é que ele é muito crente. Ele é muito crente, ele não pode chegar por irmão e falar, olha irmão, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado. Né? Um outro dia a gente estava na piscina do clube e a gente estava nadando e aí esvaziou o clube. Ficou eu e o Bruno lá na piscina e de repente chegou um outro irmãozinho que há muito tempo estava afastado da igreja e entrou na piscina e a gente parou assim, foi lá conversar com ele. Paramos na beira da piscina, começamos a conversar e aí ele começou a falar dos pecados dele. E ele falou, meu, que vergonha, cara, tô falando para vocês, nunca falei disso para ninguém, né, e tal, é isso que me afasta, eu não consigo prosseguir, não sei o que lá, e tal. Aí eu olhei e ele derramou, falou todos os pecados dele lá, e eu falei, ô irmão, seja bem-vindo ao clube, nós somos tudo pecador também. Aí ele falou assim, mas como pode? Eu não consigo ir na igreja e pecar, sabendo que a Bíblia nos fala que não pode jorrar duas águas de uma fonte, e não sei o que lá. E eu falei, não, irmão, isso não... o demônio está querendo te enganar. O pecado existe dentro de você. O pecado existe na sua carne e na minha carne. Só que nós não podemos nos entregar. Porque o que o diabo quer é isso. É que você entenda que você errou e que você está preso ao pecado e que você não tem direito ao céu. Mas a misericórdia do Senhor encobre uma multidão de pecados. O que o Senhor não permite é que nós continuamos no pecado. Agora, se você errou e se arrepende e se derrama na presença do Senhor, Ele te perdoa. Ele te renova. E se você estiver disposto a caminhar com Ele, você vai vencer o pecado. Né? E para a honra e glória do Senhor, naquele domingo, esse irmão veio para a igreja e se reconciliou com o Senhor. E ele está com o Senhor até hoje aqui, com a gente na igreja. Então, às vezes a gente se prende de ser muito cristão. Eu sou muito crente. Eu sou líder de célula. Eu não posso falar para o irmão que eu estou errando, que eu estou precisando de ajuda onde eu sou fraco. Né? E às vezes você até conhece qual é o seu pecado, mas você não pode falar para os outros. Irmãos, a Bíblia nos instrui a orar, pedir perdão pelos nossos pecados, a confessar ao Senhor os nossos pecados e a confessar a um irmão os nossos pecados. Você tem um irmão do seu lado. É lógico que você não vai falar dos seus pecados para qualquer pessoa dentro da igreja, não é diminuindo alguém dentro da igreja, mas você precisa de falar dos seus pecados, você tem que falar para alguém que é maduro espiritualmente e que você sabe que vai te ajudar espiritualmente, que vai orar por você, que vai orar com você. Né? Então, para isso nós temos os líderes de célula, temos os pastores já estão correndo da responsabilidade. Tem a mim. Tem muita gente madura na igreja espiritualmente que pode te ajudar nisso.
Então confesse os seus pecados, fale dos seus pecados, porque a grande arma do diabo é essa, de colocar na nossa cabeça que nós não somos dignos de ir para o céu. Mas ele não é mais digno de ir para o céu. Nós sim. Nós temos a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre nós ainda. Amém? Então, glória a Deus. Abram agora as suas Bíblias em João. João no capítulo 8. E nós vamos ouvir o que Jesus diz a respeito da prisão, do pecado. João capítulo 8, achou aí? Versículo 31. João 8, 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus dizia aos judeus que criam nele. A Bíblia diz que aqueles judeus acreditavam no Senhor. Aqueles judeus paravam para ouvir Jesus. E ele fala aí no 31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí a gente fica numa incógnita quando a gente sofre aquele lapso que Paulo sofreu, né? Bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí você fala: mas eu já conheci Jesus, eu já fui liberto, e por que eu caí no mesmo pecado de novo? E por que eu, no mesmo pecado, esbarrei de novo, tropecei de novo, e estou jogado aqui no chão de novo por causa do mesmo pecado? Será que eu não conheci o Filho verdadeiramente? Será que eu não tive um encontro com Jesus verdadeiramente? Olha, é possível que você não tenha tido um encontro com Jesus, mas eu quero acreditar que você tenha tido um encontro com Jesus. E no momento de falta de vigilância, você se rendeu à servidão de novo do pecado. No momento em que você se afasta de Jesus, no momento em que você toma a direção da sua vida novamente, você volta a cair no seu pecado. Então eu entendo que para a minha vida, eu não posso tomar mais a direção da minha vida. Na minha particularidade, eu não posso mais direcionar a minha vida. Eu não posso escolher um emprego mais para mim. Ah, mas é um emprego muito bom, um salário ótimo e etc. Mas não posso, irmão. Eu não posso mais escolher um emprego em que vai me afastar do Senhor. Eu não posso me escolher um horário de emprego em que vai me tirar da presença do Senhor. Não cabe mais a mim. Sabe por quê? Pedro falou para Jesus: que isso, Jesus? Eu te negar? De jeito nenhum. Pedro não se conhecia. E Jesus falou: seu panaca, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro deve ter ficado injuriado, como talvez você está aí. Eu não vou pecar mais. Eu sou bom, meu. Mas Pedro não sabia da sua limitação. E o cristão precisa conhecer a sua limitação. Então eu conheço a minha limitação. Podem me oferecer um emprego melhor que for. Mas se esse emprego for me afastar do Senhor, olha, meu querido, muito obrigado. Vou lá falar com o pastor Donizete, com o Emerson e com a Margarete, que eu vou precisar de uma cesta básica para o mês que vem. Mas eu não vou aceitar. Porque eu conheço a minha limitação, irmão. E se eu tomar a rédea da minha vida, se eu tomar a direção da minha vida, eu vou cair de novo. Ah, irmão, mas eu conheço a amargura que é viver lá fora e eu não quero cair de novo. Eu não quero cair de novo. Então que a gente venha a ser vigilante. E
E Jesus falava aqui para os judeus que acreditavam nele, para as pessoas que criam nele. E ele fala, olha, verdadeiramente sereis livres. As pessoas que se achavam livres. Jesus ele sempre fala por parábolas e as pessoas se achavam livres. Pensavam que eram livres. Né? Eles olhando para uma visão carnal, como talvez nós olhamos aqui e falamos, mas eu não uso crack, eu não sou dependente de cocaína, eu não roubo, eu não mato, eu não tenho problemas com a justiça, eu não sou pecador. Não é? Existe uma pessoa que eu conheço muito próxima e eu não gosto muito do testemunho dele. Né? Quando as pessoas perguntam para ele a respeito de tipo, por que todo crente é ex alguma coisa? Né? Todo crente é ex-detento, é ex-presidiário, é ex-drogado, é ex-ladrão, é ex-prostituta, é ex-mentiroso, não sei o que. Ele fala assim, mas eu fui para Jesus e eu não tinha nenhum desses pecados. Eu não gosto desse tipo de testemunho, irmão. Não serve para andar comigo. Porque para mim esse já é o maior pecador que continua proclamando Cristo e mentindo. Né? Porque eu vivo num mundo real onde as pessoas têm dor de barriga e passam mal e mentem. E as pessoas que não conhecem Jesus fazem coisas horríveis. O homem que não teme ao Senhor, ele vai onde ninguém pode acreditar. Então, Jesus fala aqui para as pessoas que pensavam ser boas. Olha, eu só ainda não vou na igreja, mas eu não mato, não roubo, não minto, eu estou andando bonitinho aí. Olha, irmão, eu tenho lá minhas dúvidas. Você pode ficar até bravo comigo, mas que você está andando bonitinho, eu não posso ter essa certeza. Quem vai dizer isso é o Senhor. E talvez numa hora não muito boa, se você não tomar uma decisão antes. E aí, o Senhor fala para eles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os judeus falam, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes que sereis livres? Nós nunca fomos escravos. Como você está falando que eu vou ser livre? Que eu vou ser liberto de uma coisa que eu não sou escravo? Não sou escravo de ninguém, nunca dependi de ninguém. E aí Jesus vem com a pancada, né? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eu perguntei aqui quem nunca tinha mentido. E todo mundo falou que já mentiu. E todo mundo mesmo. Porque eu já peguei até a Estela mentindo. E não foi por uma vez só não, foi várias. Né? Outro dia a gente estava lá em casa e não sei o que o filho da Eline e do Bruno quebrou. E nós pegamos ele com uma mão na massa quebrando o negócio. E aí, Júlio? Não foi eu. Foi o Guilherme. O Guilherme nem sei onde estava. O Vair não estava em casa. Nem ajudar aí. O Guilherme estava longe. Como? Então a gente não tem noção, né, dos nossos pecados. E aí os judeus estão nessa fase aqui. Eles falam para Jesus, olha, como que a gente pecou? Você é doido? Como que a gente é prisioneiro de pecado? Eu, que não minto, que não roubo e que não faço tantas coisas, eu sou bom, eu sou crente, eu sou pastor, sou líder de célula, sou diácono, sou presbítero, eu não peco, né? E aí hoje vocês se escandalizaram, porque a pastora falou que já mentiu. Né? Então, Jesus ele vem rebater essa moral que supostamente a gente tem. Sabe, esse negócio, esse orgulho de encher o peito e falar, olha, eu sou cristão e eu sou melhor que os outros. Você sabe qual é a diferença do cristão e do não cristão, irmão? O cristão é aquele que deve se humilhar a Deus por causa dos seus pecados. A pessoa que não é cristão, ele não consegue entender isso. Que ele precisa de ser humilde a ponto de dizer para Deus, olha, Senhor, eu preciso da sua misericórdia, porque eu sou um pecador miserável. Então, primeiramente, você precisa conhecer qual é o seu pecado, para que você veio aqui e o que você está fazendo da sua vida. Hoje eu tenho um bom emprego, mas eu sei que se o Senhor me cobrar de que eu devo largar o emprego para investir mais tempo na obra, é isso que eu vou fazer, irmão. Eu não vou pensar duas vezes em deixar o meu emprego.
Sabe por quê? Eu descobri, a duras penas, que eu só precisava de Deus quando eu só tinha Deus. Cheguei numa fase da minha vida em que o Arthur tinha 1 ano e um pouquinho, e a Alice era bebezinha. E eu não tinha nada para comer. Não tinha comida na minha casa, não tinha emprego. Ninguém queria me dar emprego. Passei muito tempo em necessidade, né, vivendo de alguma coisa que minha sogra levava, que algumas pessoas levavam, mas eu ainda mantinha aquela pose ainda. E eu descobri que eu só precisava de Deus. Eu não precisava de ter muito dinheiro, eu não precisava de ter carros, eu não precisava de ter fama, eu não precisava de ter grandes coisas. Eu precisava de Deus. E naquele momento nem Deus eu tinha, porque eu não tinha buscado ao Senhor então. E aí é que eu comecei a entender que eu precisava de buscar a Deus. Então Jesus fala aqui para os judeus: olha, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E nessa tarde você vai entender que você precisa deixar de ser escravo do pecado. E para que eu deixe de ser escravo do pecado, eu tenho que ser escravo do Senhor. Eu tenho que viver para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que dedicar a minha vida à vontade do Senhor. Porque a Bíblia me ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você já pensou, já parou algum minuto para pensar nisso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa já seria um bom motivo para que eu fizesse a vontade de Deus, já que Ele é o que sabe de todas as coisas, sabe o do hoje, o do ontem e o de amanhã. E a vontade dele sendo boa para a minha vida já bastaria. Mas a vontade dele é perfeita e agradável. E talvez a gente não entenda a vontade dele no início, de deixarmos as nossas necessidades, os nossos defeitos de caráter. E a gente fala, mas não é tão agradável. Não está sendo tão agradável agora. E amanhã você vai olhar para... Se você deixar a sua vida ser guiada pela vontade de Deus, amanhã você vai olhar para a sua vida e vai dar risada. Falar, olha para onde eu queria ir. Olha onde eu estava andando. Nessa semana, acho que eu estava falando com a Jaque, com a minha irmã em casa, e eu falei, é impressionante quando eu olho para a minha vida lá atrás. Eu falei, não era eu, gente. Eu não conheço aquela pessoa. Eu não consigo entender como que eu vivia daquela forma, daquele jeito, para onde eu estava indo. Eu dei risada, falei, meu Deus, e eu era marrudo, e eu sabia de tudo, e eu não falava com ninguém, e ninguém podia dar pitaco na minha vida, e eu estava indo diretamente para o buraco. E eu falei, como é que pode Deus ter me mudado tanto assim, a ponto de que eu não consigo me enxergar há um tempo atrás, de como eu vivia daquela forma. E com a sua vida não vai ser diferente. Vai chegar um momento em que, se você deixar ser guiado pela vontade do Senhor, você vai falar, como Deus é maravilhoso, cara. Olha onde Ele me trouxe. Olha para onde eu queria ir e olha para onde Ele me trouxe. Olha o que eu queria ser e olha o que Ele me fez ser. Eu tenho certeza que nós temos pessoas aqui que já viveram um milagre do Senhor. Que não sabiam o que iriam comer no dia seguinte e o Senhor proveu. Não sabiam como ia casar e o Senhor proveu o casamento. Não sabiam como ia viver o dia de amanhã com seu marido drogado, bêbado. Aí eu vou largar, eu não vou largar, eu vou deixar, não vou deixar. E hoje o seu marido está do seu lado na igreja. Quantas mulheres tem aqui assim? Nós temos várias histórias assim. De que não sabia como ia ser. Olha, meu marido esse final de semana não foi para casa de novo. Eu não sei como vai ser essa semana. Não sei como é que eu vou conviver com ele dentro de casa essa semana. E o seu marido está aqui do seu lado hoje. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável por conta disso. Porque o Senhor vai te levar
A vontade do Senhor é para que você viva eternamente bem. E não momentaneamente. E talvez agora vão te trazer algumas dores. Para que você se liberte da prisão em que você vive. O povo, quando saiu do Egito, reclamava porque não tinha cebola para comer. Falava, olha, por acaso não tinha túmulo para a gente se enterrar lá? O povo reclamava porque não tinha cebola para comer. Mas a vontade de Deus era levá-los para Canaã. Amém? Glória a Deus. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus, ele é muito doido, né? O servo, o dependente do pecado, o administrado pelo pecado, ele não fica para sempre na casa. Mesmo que ele esteja na casa do Senhor, o que é servo do pecado, o que se entrega ao pecado, o que se derrama ao pecado não fica. Mas aquele que conhece ao Senhor verdadeiramente e conhece a si mesmo, conhece para que o Senhor o projetou, esse é filho. E esse fica. Amém? O pecado nos escraviza, controlando-nos, dominando-nos e ditando as nossas ações. Jesus pode libertá-lo dessa escravidão que impede de se tornar a pessoa livre para viver conforme a vontade de Deus. Se o pecado estiver prendendo, dominando ou escravizando você, saiba que Jesus pode libertá-lo. Amém? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, se o Filho, que é Jesus Cristo, você permitir que Ele te liberte, verdadeiramente você será livre. Porque você vai entender que o seu pecado não pode ser maior que o Senhor. Você vai entender que a sua vontade não pode ser maior que o Senhor. E que nada na sua vida pode ser maior que o Senhor. E você vai saber que todas as vezes que você investir no Senhor, todos os momentos da sua vida que você investir no Senhor não vão ser vão. Você não vai deixar, você não vai jogar no lixo. Né? O Ivair outro dia me deu um exemplo em que eu não ouvi há muito tempo. Que para ganhar você tem que perder. E eu falei, caramba, meu. Com Deus às vezes é assim. Para a gente ganhar a gente tem que perder, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e deixar que o Senhor tome a frente. Tome o controle da situação. Se existe alguma coisa na sua vida em que você não consegue mudar, irmão, só o Senhor pode mudar. Não adianta você fazer hora extra demais. Não adianta você correr demais. Não adianta você espernear demais. O que vai mudar é o Senhor que vai mudar. Porque se existe algo na sua vida que você pode mudar, isso aí já vai ser mudado. O que você pode mudar? Aquilo que eu posso mudar, o Senhor nem coloca a mão, porque eu posso fazer. E a gente perde muito tempo se firmando em coisas que não nos cabe resolver. Alguma doença que a gente, eu preciso sarar disso, eu não aceito essa doença em nome de Jesus, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e ninguém quer de verdade estar doente, estar debilitado, ninguém quer. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E se eu me dedicar à vontade do Senhor, eu sei que essa doença vai ser para a glória dele. A falta de emprego, você faz entrevista em 5.000 empresas e ninguém te chama. Irmão, o Senhor está querendo alguma coisa de você. E você já está há 2 anos desempregado e desesperado e não se dedica à obra e não se dedica a um emprego e não se dedica a um estudo porque algo está travado na sua vida. Um emprego, não arrumei um emprego. De repente o Senhor está te dando um tempo maior para você servir a Ele, para você visitar as pessoas, para você fazer mais para Ele, enquanto você não arruma um emprego e você não descobriu isso ainda. E talvez Ele não vai te dar um emprego até que você descubra isso. Talvez o Senhor te dê um emprego que você ganhe pouco, mas você tem muito tempo para fazer a obra do Senhor.
e que não te falta nada. Talvez o seu marido não está aqui do seu lado ainda, como eu disse que de muitas já estão. E você está sendo impedido de viver a obra do Senhor porque o seu marido não está aqui. Irmãs e irmãos também que não têm as suas mulheres aqui, filhos que não têm os seus pais aqui, não deixem que isso impeça de você viver a obra do Senhor. Não deixe que isso impeça de você caminhar com o Senhor. Porque a nossa vontade é que todos estivessem aqui e que tudo fosse perfeito à nossa vontade. Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vocês já são livres. Vocês já são livres. Hoje nós podemos tomar decisões, amém? Quem aqui pode tomar a decisão? Pode levantar a mão e falar: Senhor, olha, eu posso decidir pelo Senhor, eu posso decidir entregar a minha vida pelo Senhor, eu posso decidir não beber, eu posso decidir beber, eu posso decidir não fazer tatuagem, eu posso decidir fazer tatuagem, eu posso decidir isso e posso fazer aquilo, mas a minha vontade é que a sua vontade seja feita na minha vida. Ontem eu fui num cabeleireiro ali, amigo meu, e lá tinha um rapaz na porta, e ele falava a respeito de tatuagem, e ele não... Falei isso, tipo assim, o cabeleireiro é crente, todo mundo crente, e aí ele estava lá na porta, eu falei: e você, vai na igreja? Não. Eu falei: como assim, você não é crente, cara? Você é louco? Você é doido, não é crente ainda? Não sei o que. Aí sei que a gente entrou num papo de tatuagem, de bebida, ele fez um monte de questionamento, e eu falei para ele assim, eu falei: olha, eu sou meio careta, cara, para esses negócios. Então vai ter um dia que nós vamos ter que dar conta de tudo que a gente fez aqui na terra. E nós vamos chegar lá no céu, eu vou me encontrar com Deus, e Ele vai falar para mim assim: ô Binho, você perdeu um tempo, cara. Você podia ter feito uma tatuagem, meu. Você podia ter bebido um vinho, cara. Você é um boca aberta, hein, meu. Mas tá bom, entra e goza do reino do teu Senhor. Mas só que se eu fizer o contrário, e beber um vinhozinho, e fazer uma tatuagem, e ser muito liberal, e se eu chegar lá na hora, e Deus falar assim, boca aberta, não podia ter feito nada disso. É melhor você descer. Então eu prefiro ser conservador. Eu prefiro ser careta. Existem algumas igrejas em que não se importam com isso, e que a Bíblia não... Eu não posso dizer com certeza o que a Bíblia não me diz com clareza. Então, eu não posso dizer para você o que é pecado e o que não é pecado. Eu sei que você conhece o seu pecado. Eu sei que você sabe qual é o seu erro. Eu sei que você sabe qual é a sua dificuldade. Eu sei que você sabe no que você precisa melhorar. Eu sei que você sabe no que você precisa abrir mão. Eu sei que você sabe da vontade que você tem, que você precisa de abrir mão para viver melhor a vontade de Deus. Baixem suas cabeças um minuto. Eu queria que você começasse a refletir agora em tudo que você conhece em você que não agrada ao Senhor. Mas eu quero que você seja sincero com você. Eu quero que você seja sincero com você. Olha, Senhor, eu tenho problemas nessa área e eu não consigo administrar isso, e eu não consigo viver isso, e eu não consigo viver o que o Senhor me pede nessa área, eu não consigo fazer o que o Senhor quer de mim nessa área. Senhor, olha para mim, Deus amado, e me ajuda a arrancar de mim essa vontade, Senhor, a arrancar de mim a minha vontade, aquilo que não te agrada, Senhor, em mim. Começa a falar com o Senhor, e olha para os seus pecados, olha para aquilo que não agrada a Deus e que você conhece em você. Não sou eu que conheço o que desagrada ao Senhor na sua vida. Não é o pastor que conhece o que desagrada ao Senhor na sua vida. O Senhor conhece. E Ele já mostrou para você o que desagrada a Ele. O que tem sido prioridade na sua vida e que não agrada a Ele. O Senhor nessa tarde quer fazer pessoas dependentes dEle. Pessoas entregues a Ele. Pessoas decididas por Ele. Pessoas em que tenham a liberdade de dizer que vivem independente das coisas exteriores. Independente de tudo estar bem, eu vivo com Cristo. Independente de eu estar bem de saúde, eu vivo com Cristo.
Independente de eu ter dinheiro ou de eu não ter dinheiro, eu vivo para Cristo. Senhor Jesus, Deus, eu te agradeço por essa tarde maravilhosa na sua presença, Senhor. Eu te agradeço ao Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor vai falando com a sua igreja, e o Senhor vai mostrando aos seus servos, Senhor, aos seus filhos, aquilo que desagrada ao Senhor, aos seus olhos, Pai. O Senhor vai mostrando àqueles que precisam de mudança na sua vida, Senhor, aquele que precisa de tomar uma decisão de mudança na sua vida, que o Senhor revele para ele agora, Deus amado, qual é a vontade do Senhor para a vida dele, qual é a vontade do Senhor para a vida dela, Senhor, que o Senhor mostre para ela agora o que o Senhor tem preparado para ele lá na frente, Senhor. Se ele abrir mão desse pequeno desejo, desse pequeno, Senhor, dessa pequena luz que ofusca a visão do que o Senhor tem preparado para ele, Pai amado. Ó Senhor, mostra, Senhor, aos teus filhos, Deus amado, nessa tarde, o plano perfeito, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Apresenta a sua igreja nessa tarde, Deus amado, que nós possamos experimentar, Deus, um pouquinho do que o Senhor tem mostrado para nós, Deus amado. Ó Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, mostra-nos nessa tarde, Senhor. O Senhor revela o pecado daquele que precisa deixar nessa tarde, Deus. Mostra para aquele que precisa tomar uma decisão pelo Senhor, Deus amado. Oh Senhor, mostra para a sua igreja aquele que tem vivido uma vida de adoração ao trabalho, de adoração ao patrão, de adoração ao dinheiro, de adoração às casas, aos bens, Senhor. Mostra para ele qual é a sua vontade para ele, Deus. Essa tarde eu não poderia terminar esse culto sem convidar você, que o Senhor falou com você nessa tarde, o Senhor tem tocado no seu coração e o Senhor mostrou a você. Você que está afastada do caminho do Senhor, o Senhor fala com você nessa tarde. Ele quer você de volta. Ele tem mais preparado para você nessa tarde. Ele quer te mostrar tudo que Ele tem preparado para você nessa tarde. O Senhor quer te honrar como nenhum homem te honrou. O Senhor quer te honrar como nenhum trabalho te honrou. Vou convidar você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, não aceitou o sacrifício do Senhor Jesus, em troca dos seus pecados. Você nunca declarou isso na igreja. Que você levante a sua mão e fique de pé e declare: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Essa é a oportunidade de você começar a abrir mão dos seus planos para deixar que o Senhor faça os planos dele na sua vida. Você que estava afastado e afastada do caminho do Senhor, o Senhor te convida nessa tarde. Levante a sua mão e declare: Senhor, eu estou aqui, eu quero retornar, eu quero voltar, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero viver uma vida de paz com o Senhor. Eu quero descobrir no Senhor para que eu fui criado e para que eu estou aqui. Quais são os planos do Senhor para a minha vida?